Olá, amigas e amigos. Eu estou na cidade de Limoeiro, Pernambuco. Estamos a meio-dia e 53 minutos. Nesse exato momento, o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, faz um pronunciamento. Logo mais teremos o resultado do processo de impeachment, que se iniciou há alguns meses e que envolveu muitas pessoas por todo o país, pessoas eletivas, pessoas que foram eleitas para o Senado Federal, eleitas para a Câmara dos Deputados e que representam a população brasileira. Aqui na cidade de Limoeiro, de onde acompanhei através das tecnologias que nos são possíveis de acompanhar e que são ótimas tecnologias. Diga-se de passagem, o Brasil hoje tem uma cobertura televisiva imensa, radiofônica e também a internet nos propicia. Travamos uma batalha imensa, particularmente junto com outros companheiros e companheiras, em prol da defesa da companheira Dilma Rousseff, a presidente ainda em exercício a essa hora do dia, ainda a presidente eleita da nação brasileira, né? Porque quem está no lugar é o vice-presidente Michel Temer. Ele ainda não está empossado definitivamente. Vamos ver o resultado logo mais do impeachment. E quero dizer aos amigos e às amigas, e também às pessoas que infelizmente construíram uma inimizade, que prossigo lutando e acreditando no Brasil. Digo que construir inimizade porque em alguns momentos na internet nos rivalizamos de um modo fervoroso, em algumas situações ódios de ambas as partes. Nas ruas eu já percebo que algumas pessoas, numa cidade do interior como essa, algumas pessoas não me cumprimentam, eu também não cumprimento. Irei prosseguir com esse tipo de tratamento às pessoas que simplesmente há mais de ano escracharam a pessoa, a personalidade de Dilma Rousseff, o qual considero, assim como foi provado, uma mulher íntegra, uma mulher séria, uma grande representante da nação brasileira, uma grande defensora da democracia. Externo minha admiração, minha alegria, meu prazer de estar aqui modestamente no interior, nas forças que tenho, defendendo a democracia ao lado dessa mulher incrível. Então, prossigo na luta da cidadania brasileira, lutando pelos direitos, lutando por um país melhor, como sempre fazemos há mais de 30 anos, nessa atual conjuntura política que o Brasil vive, após a promulgação da Constituição de 88, onde foram ampliados os direitos de cidadanias restritos e retirados na época da ditadura militar. Há uma grande quantidade de brasileiros e brasileiras que se empenham fortemente para que a gente tenha igualdade e justiça social nesse país, que foi o último país a abolir a escravidão no mundo, que foi um país que teve vários presidentes, muitos eleitos pelo voto indireto e outros que chegaram à forma de golpe e muitos que não conseguiram terminar o mandato. Então, independente do resultado que vai sair agora, me ponho na continuidade de uma luta, de uma tradição antiga, onde a gente busca que a sociedade em que vivemos tenha igualdade para todos, não somente nas chances de acesso, mas no usufruto que essa sociedade tem. Se essa sociedade produz riqueza suficiente, se produz itens suficientes, assim como a alimentação das pessoas, que é o mínimo que se pede para que a dignidade humana se prevaleça. Então é preciso que as pessoas tenham direito e acesso a tudo isso. Esse é o princípio que me norteio para que a gente não veja nas ruas pessoas esfomeadas, pessoas sem escola, pessoas sem casa, pessoas pedindo dinheiro para comprar coisas elementares e essenciais. Aliás, pessoas que tiveram uma ascensão de dignidade, se não ascensão social e econômica, uma ascensão de dignidade na época do governo do companheiro Lula. Pessoas que simplesmente pararam de mendigar. Aqui eu testemunho na cidade de Limoeiro, pessoas que pararam de mendigar e chegavam com algum sorriso no rosto, já pedindo um emprego, pedindo um trabalho, porque estava desassegurado ao menos
uma comida básica durante o mês, no mínimo que era dado através dos programas sociais. E assim por diante, são muitos os exemplos que a gente pode dizer que houve uma inclusão grande nesse país, que é um novo Brasil que avança e que não tem como, de jeito nenhum, caçar, impugnar, dar impeachment na história. Ninguém vai dar impeachment no passado. O impeachment se pode acontecer no presente, como se chama de golpe, como se chama de impeachment, como queira chamar, mas jamais vão conseguir dar um impeachment, um retrocesso nos fatos ocorridos. A exemplo de que o companheiro Lula criou dezenas de universidades no Brasil e hoje o filho, a filha do trabalhador, que é camponês, que é operário da construção civil, que é empregada doméstica, que é comerciária, que simplesmente é uma pessoa assalariada, não é? A gente pode sonhar que essa pessoa, pode acreditar que essa pessoa se transforme num médico, numa advogada, num engenheiro, numa engenheira, quando o acesso a essas situações só era dado unicamente às pessoas da elite brasileira. Então quero dizer aos amigos e às amigas que me dão essa atenção, que continuo firme na luta, modestamente, do meu modo pacífico, mas de certa forma aguerrido, consciente dos meus princípios e dos estudos que acumulei, e me ponho na construção desse novo país, independentemente dos governantes que neles estarão. Irei defender a Constituição dentro das minhas possibilidades de cidadania, que são poucas, mas confiando também que temos muita gente séria e digna nesse país. E agora que a gente procure acalmar os ânimos e procure ver os erros que foram cometidos de ambas as partes, onde eu sinalizo que os maiores erros, as agressões sofridas, as ultrajantes agressões sofridas por opositores da companheira Dilma, por opositores do PT, por opositores de um projeto socialista democrático de sociedade, que simplesmente querem desqualificar pessoas que têm embasamento científico. Não é possível. Não é possível desqualificar pessoas que têm um embasamento científico, político, científico, social na nossa sociedade brasileira. Então, eu sugiro aos meus inimigos, aos meus adversários, que repensem a metodologia de vocês e que comecem mudando o linguajar, de começar a tratar os adversários com mais propriedade, reconhecendo que tem algum gabarito e alguma capacidade de pensar o Brasil, assim como pensaram nossos companheiros de esquerda, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Josué de Castro, como pensa a companheira Marilena Chauí e tanta gente que dedica energia, que dedica concentração, que dedica esforço e muita inteligência para cada vez mais compreender esse país, para que seja um país dinâmico e justo com o seu povo, ante ao potencial que esse país tem. Forte abraço, força companheiros e companheiras, e estamos firmes na luta, prosseguindo em mais um capítulo da história brasileira, em que vemos a democracia simplesmente fragilizada. Estamos num processo de construção sempre e a gente fica firme e acredita que esse momento turbulento vai passar e que nós retomaremos a nossa condição de democracia interativa, participativa, que está em construção ainda. Obrigado pela atenção e um forte abraço.